Você quer ficar desse lado ou desse lado? Eu quero ir embora. Eu posso ficar desse? Eu sei, eu consigo ver aqui a apresentação também. Deixa eu ver. Só meu que tá bom. Ah, eu enxergo bem. Porque eu não tenho paciência, sabe? Que você não sente mais tempo. Eu não tenho paciência, certo? Nossa, marido. Nossa, marido. Esse aqui não. Esse aqui não é o seu marido. Pelo amor de Deus. Vou mostrar pra não ficar. Eles têm que dar apoio pra gente, não é? Não, mas eu mandei uma mensagem pra ela. Eu falei, não sei com que roupa você tá indo, mas eu tô indo tudo de preto. Verão. Ah, a estética tá boa. De óculos. A Fernanda. Já são 11h07, né? A gente não conhece. Tem um nome da enfermaria. Eu vejo 3 da enfermaria. O pessoal do MS aqui não vem? Acho que eles são. É vergonha. É nervoso mesmo. No fim você quer? Não, ou agora? Você quer uma foto agora ou no final? A melhor é qual? É que é no final tem a nossa família. Vem. Ah, é depois tira outra. Tira uma agora e uma depois. A gente olha pra onde? Pra lá primeiro e depois pra lá. Você já fica. Você não tem paciente hoje que é deixa eu parecer mais sim. A mesma coisa, já a gente abriu o microfone e falou, eu te amo. Não faça isso, não faça isso. Vamos tirar um pouco. Não passa vergonha. Pronto. Pra ninguém causa. Parabéns. Parabéns, amor. Parabéns. Melhor. Coisa não. Agora mais uma foto. Celular Mega Cloud Power. Ela já vai essa velha não vai começar nunca. Tá tudo bem assim, seu gente. Olá. Olá. Oi. Dois mais. A minha mãe tá também.
A gente pode começar já? E olha que eu falei pra ouvir. Bom dia. Eu sou Letícia, supervisora do Ambulatório de Disfunções Musculoesqueléticas no Idoso, junto com a Tamires. Hoje a gente vai apresentar o caso clínico de uma paciente que foi conduzido pela Eduarda, aluna do primeiro ciclo, agora da fisioterapia da especialização de gerontologia. Nosso caso clínico é da paciente MCAN, do sexo feminino. Ela tem 63 anos, tem um nível médio técnico de escolaridade. Ela trabalhava aqui no laboratório do HC e atualmente ela está afastada. Ela é viúva, mora em um sobrado, sozinha na Vila Carrão. De comorbidades, ela tem diabetes desde os 44 anos, dislipidemia, um TCE pós-queda e um histórico de fratura de rádio e una esquerda. Ela chegou aqui para a gente com queixa de medo de cair por desequilíbrios e uma sensação de fadiga em membros inferiores para caminhar. Essa queixa dela começou em outubro de 2025, durante as férias dela. Ela estava limpando a casa e ela sentiu um mal-estar, uma tontura, e acabou caindo 6 degraus. Chegou a bater a lateral esquerda da cabeça, ficou inconsciente aí por uns 15 minutos, e quando ela despertou, ela ainda estava com muita tontura, estava enxergando muito pouco e percebeu que tinha um pouco de sangue na região da lateral esquerda da cabeça. Ela ligou para a filha dela e a filha dela conseguiu contatar um vizinho para ir ajudar ela, e aí encaminharam ela para uma UPA. Nessa UPA, verificaram a estabilidade dos sinais vitais e contiveram sangramento. Esse episódio de queda, a paciente relaciona a descompensação da diabetes. Ela refere que ela não realizava o tratamento de forma adequada. Da UPA, ela foi encaminhada para o IOT para conseguir engessar o braço devido à fratura. E aí depois ela foi encaminhada aqui para o ICHC para realizar exames de crânio, onde recebeu o diagnóstico do TCE e a perda visual no olho esquerdo. E por conta dessa perda visual, ela também passou com a equipe do oftalmo aqui do IC, e aí foi constatado um dano no nervo óptico, e aí também já fez ajuste do óculos. Então ela passou a usar um óculos que metade da lente para baixo era opaca, para conseguir diminuir um pouco também da diplopia que ela passou a ter. Além disso, ela também teve um acompanhamento aqui no HDG para a investigação dessa descompensação do diabetes, e também nesses dias ela passou tanto com a equipe da Nutri como também com a gente da Físio. No HDG foi feito um rastreio metabólico dessa descompensação da diabetes, teve uma redução do glifage que ela usava, foi introduzida a insulina e também foi iniciado a sertralina para transtorno de ansiedade generalizada. A paciente relata que ela não se recorda dessas passagens que ela teve, mas que ela foi informada de que não havia alterações tomográficas que justificassem a dificuldade visual. De repercussões após a queda, ela ficou 2 meses em casa, sem sair de casa. Ela mora em um sobrado, ela passou a dormir no andar térreo, porque ela referia muitos episódios de tontura, essa dificuldade também por conta do déficit visual e coordenação motora. E ela também foi afastada do trabalho durante esse tempo pela diminuição da acuidade visual. No momento que ela chegou aqui na avaliação, ela já tinha voltado a dormir no quarto dela, no andar superior, só que ela subia a escada apoiando bastante no corrimão. Ela apresentava episódios de insegurança para caminhar, essa sensação de desequilíbrio,
tontura, a visão dupla, que é a diplopia, e essa fadiga de membros inferiores para caminhar. E em casa também ela utilizava muito das paredes e dos móveis para se apoiar por conta dos desequilíbrios. Da rotina dela, ela acordava às 5 horas da manhã, se levantava às 7, das 7 às 17 ela fazia as atividades domésticas, para algumas ela precisava de auxílio para fazer, e também enquanto ela não estava fazendo isso, ela ficava assistindo TV. O banho, ela era independente para todas as atividades, mas o banho ela realizava sentada por segurança. De quarta-feira, ela ia praticar o tai chi, ela com uma vizinha e a filha da vizinha também, para acompanhar. E para qualquer ambiente externo que ela fosse, ela precisava de companhia, então as netas também sempre estavam ali para dar esse suporte para ela. De fatores intrínsecos de queda que a paciente apresentava, diabetes descompensado, a visão dupla, um estresse emocional e ansiedade, que ela relaciona bastante com essa descompensação da diabetes, e a tontura e o desequilíbrio. Então, com esse estresse emocional, tem uma piora do controle glicêmico, que pode levar a essa diabetes descompensada, e tem um agravamento dos sintomas que ela referia, da tontura, instabilidade, a visão dupla, fadiga, que aumenta o medo dela cair, leva a uma redução da mobilidade, que também volta todo para um ciclo que fica e é até hoje. De fatores extrínsecos de risco de queda, ela utilizava chinelo dentro de casa e também possui tapetes na sala, mas ela nega episódios de tropeço relacionado aos tapetes. E também que ela costuma se apoiar nos móveis e nas paredes. É um risco de queda porque não é algo que é muito seguro, pensando que a parede é lisa e ela pode desequilibrar também e não tem onde segurar. Na avaliação funcional, então, a gente avaliou a marcha dela. Então, aqui a gente descreveu a estratégia motora dela. Então, a paciente em ortodontia... Deixa eu interromper um pouco antes. A história começou no momento da queda. Uhum. O que vocês sabem dessa paciente pré-queda? Então, antes da queda, ela falou que teve umas outras 2 quedas por tropeço, mas em relação ao diabetes, ela não referiu nada, e também nenhuma repercussão igual a essa antes de alguma queda. E era mais por conta da tontura. Então, ela até exemplificou que ela foi se agachar, ela teve tontura e acabou caindo. Então, ela associa mais a esses episódios de tontura. Tá. A paciente era da aluna, né? Mas a gente precisa entender um pouco de indivíduo, tarefa, ambiente. De indivíduo, o que mais vocês sabem de história de vida dela? Assim, ela trabalhava aqui, estudou até o ensino médio, trabalhava aqui no HC, tinha histórico de atividade física, outros problemas de saúde, como que essa rotina que vocês contaram dela era já agora, pós-acidente, ou era de antes, sempre foi assim? Uma rotina após essa queda dela, porque antes ela tinha toda uma rotina de vir aqui para o HC e ficar no ambulatório, no laboratório que ela passava a maior parte do tempo. Ela era independente para tudo. Ela nunca precisou de ajuda de ninguém, conseguia fazer toda a rotina dela, todas as atividades. Agora, sobre a parte de atividade física, eu não sei muito bem como que era. Não foi uma coisa que a gente perguntou. Alguma coisa? Ela não tinha nenhum esporte, alguma coisa fixa, mas ela participava de grupos, assim, de tai chi, que nem ela faz com a vizinha. Ela fazia essas atividades às vezes, mas a maior parte do tempo ela ficava aqui no laboratório mesmo. Ela mais trabalhando. Tá, ela trabalhava período integral, é viúva, tem filhos, né? Porque tem netos. Ela tem 2 filhas. 2 filhos, netos. Mora longe do hospital? No Carrão. Do Macarrão, é verdade. Então, vinha para cá o quê? Transporte público? Sim. Passava aqui o dia inteiro, voltava para casa? Às vezes transporte público e às vezes ela também vinha de carona com a filha, porque a filha dela trabalha em AT. Tá. E trabalha aqui há muitos anos? Sim.
Na história diz que ela está afastada há 7 meses. E o acidente foi? Em outubro. Tá Foi até um por causa pouco do mais. acidente que ela ficou afastada. Isso. Tá. Justamente por conta da questão visual. Como ficou dupla, ela não conseguiria trabalhar, né? Para enxergar Trabalhar as com coisas no coleta. laboratório. Tá. Sabe há quanto tempo que ela é viúva? Faz pouco tempo, de 1, 2 anos. O diagnóstico da diabetes é antigo? Desde os 44 anos. Desde os 44, ela está com 63, 20 anos de diabetes. Nunca cuidou. O relato é que ela não cuidava bem, Sim. nem com remédio, nem com alimentação. Não. Tem uma coisa que a gente não falou, mas questão da parte emocional dela. Que é uma coisa que ela traz muito, de ansiedade, que ela até chegou a fazer um acompanhamento psicanalista, né, ano passado, mas para ela tinha resolvido as questões emocionais dela e ela parou. Então, no momento, ela não está em acompanhamento. Tá. E ela é comunicativa, ela é... Super. Conversa Todos os bastante, é bem agitada. Sim. Tá, então Bem esse perfil mais ansiosa. Sim. Meio taque. Sim. E esse tai chi que ela faz é um parque, é uma associação, academia? Ela não chegou. Só com quem ela ia, com a vizinha. Tive a oportunidade que a vizinha já ia e ela vai junto pra poder sair de casa. Tá. Começou agora. Tá. Depois da queda. Legal. E tá bom. Quando a gente vai coletar a história do paciente, tem uma linha do tempo que é antes de existir a queixa, que aconteceu em outubro, tem 62 anos de vida. Então, para a gente entender um pouco melhor de quem que a gente está falando. Vocês que atenderam o paciente, pode ter na cabeça essas coisas, mas a gente está ouvindo, vocês foram para avaliação e eu falo, mas peraí, que paciente é essa? Faltando um pouco mais de informação do indivíduo. E aí o que levou vocês a fazerem a avaliação da marcha é essa questão dela estar insegura em relação à marcha, risco de queda. Sim, lá no HDG ela passou com a gente também. Ali naquele momento a gente também avaliou a marcha dela, deu algumas orientações pontuais para aquele momento que cabe, e a gente também pediu para a equipe médica fazer o encaminhamento para o nosso ambulatório da fisioterapia para a gente conseguir ver ela mais de perto e conseguir reabilitar ela na parte motora do motivo do desequilíbrio dela. Legal. É uma coisa que eu achei estranho assim na história, curioso, né? Estranho. Ela acorda às 5 e levanta às 7. Pois é. Ela fica 2 horas na cama. Fazendo nada. Enrolando. Nossa, eu não volto a dormir. Que vontade de dormir 2 horas. Quem pode, pode. E... Tá. Ela tem uma questão clínica importante, diabetes há 20 anos, aí teve o TCE, tem várias complicações. E relata uma fraqueza em membros inferiores, ela tem algum sinal de alteração sensorial? Não. Até vai ter lá na frente, de ferramentas complementares, foi uma coisa que a gente avaliou, mas não deu alterado. Não apareceu isso. Tem só os relatos de tropeço dela, né? Mas, pelo que a gente está discutindo, seria mais uma questão de fadiga muscular. Tá. E aí falava em peso em altura, IMC normal, mas agora visualmente, vocês tinham essa informação visual quando vocês estavam conversando com a paciente, a gente foi conhecer ela visualmente agora aqui. Apesar de ser, qual que é o termo que estava lá? Eutrófico. Eutrófico. Me parece ser um pouco sarcopênica, um pouco, né, barrigudinha, então também tem... Se fosse fazer uma bioimpedância, por exemplo, estaria provavelmente bem desequilibrado, né? Questão de percentual de gordura, de massa muscular. Então, o IMC normal, mas visualmente tem toda a cara de que tem uma massa magra baixa aí. Beleza,
Pode seguir. Aí a gente avaliou a marcha dela, da parte de estratégia motora. A paciente está em ortostatismo, ela tem uma base de apoio assimétrica e bem diminuída, tem uma hiperextensão de joelhos e uma antipulsão pélvica. Ela é levemente rodada para a direita e a cabeça também ela fica anteriorizada. Ela vai à frente para a marcha a partir de uma ação proximal distal de membros inferiores, com passos largos, e após alguns passos ela acaba cruzando também a linha média, apresentando oscilações laterolaterais de tronco. Acho que deixa mais um pouquinho. Nessa filmagem ela falou que estava com desequilíbrio. Uhum. Ela até dá uma desequilibrada. E assim, esse desequilíbrio é tanto em ambiente interno quanto externo. Só que como a gente já observou que em ambiente interno ela já tinha algumas alterações, então a gente preferiu não expor muito ela e gravar, por exemplo, fora, né? Ainda mais pela questão visual dela. O braço ficou... Ela botou gesso, consolidou, tirou o gesso, Sem queixas. sem queixo, sem sequela. Uhum. Tirou no supino. Não, Sim. não é uma coisa que limita. Era, Mas questão visual mesmo é postura. era o braço esquerdo. Esquerda. Aí a diplopia ela corrige com óculos. Com óculos. Mas assim, é uma correção parcial, porque Uhum. mesmo com óculos ela ainda Ainda enxerga mal, ela ainda fala que enxerga as coisas meio embaçadas, questão de profundidade, se é tudo a mesma cor, ela tem dificuldade de saber onde estão as coisas. E ela falou que ela também enxerga como se fosse em ondas. Então, que nem o espaldar lá do ambulatório, ela enxerga em ondas. Nós, ela enxerga em ondas, que isso acaba aumentando também a tontura dela. Enxerga em ondas é o quê? Ela vê o movimento nas coisas paradas? Ou ela enxerga profundidade diferente, assim? Pelo que eu entendi, esse movimento em onda é como se nós estivéssemos em onda, para ela. Sim. Tá, então uma imagem parada, ela fica meio distorcida assim em onda. Um vídeo, os caras fazem algum filtro que fica as pessoas fazendo assim, já viram? Jogadores na Copa andando, aí eles ficam fazendo ondinha. Nossa, deve ser muito ruim fazer andar desse jeito. E a hora que ela chega perto aqui, me dá a impressão que tem um desvio de rima, ela tem paralisia facial. Não tem. Bom, é a sua vez aí. De acordo com a estratégia motora, então, que justifique a queixa dela dessa sensação de desequilíbrio. Tem a questão do alinhamento postural dela, que ela mantém um centro de massa mais posteriorizado, então esse centro de massa não está alinhado com esse centro de pressão. E quando também a gente vai para a parte da tarefa, que tem essas oscilações laterais, também desloca esse centro de massa do centro de pressão, que já está diminuído em decorrência da base dela já está bem junta, né? Bem diminuída. Então, aumenta esse risco de queda dela, os desequilíbrios, que demanda, então, de um controle postural e uma tentativa, na verdade, desse controle postural, com musculaturas talvez até mais proximais, que também podem levar a essa fadiga de membros inferiores que ela sente para a marcha. Para simplificar a tarefa, a gente quis tirar um pouco do dinamismo da tarefa. Então, a gente pediu para ela só um passo à frente. Que a gente queria ver se iria manter esse alinhamento dela e o movimento, se ainda seria guiado de forma mais proximal, a base diminuída, e manteve, né? Então, ela manteve esse apoio assimétrico diminuído, essa hiperextensão com essa antipulsão pélvica, cabeça anteriorizada,
continua realizando esse passo à frente com pouca intenção de ir à frente, somente desse tronco, então ela leva a perna e isso continua um pouco mais para trás. E a base manteve, né? Também diminuindo. Então, como a gente observou essas alterações de alinhamento, essa dificuldade, principalmente de levar o tronco para frente, a gente se perguntou se a gente desse uma tarefa que induzisse ela a ir com esse corpo para frente, se ela conseguiria. Então, a gente pediu para ela um alcance à frente, para ver se justamente ela conseguiria se deslocar e levar esse tronco à frente para poder levar o objeto. Então, o que a gente observou nesse teste? Ela tende a começar o movimento mais com o membro inferior, então ela leva o membro inferior e depois esse tronco vem à frente. Então, o tronco até veio para frente, mas não teve uma sinergia com o membro inferior. Então, não foi junto, tronco e membro inferior junto, levando o objeto. Ela vai mais com a perna e depois o tronco vem. Base estreita também, né? Continua igual, alinhamento. Então, como chamou a nossa atenção essa falta de sinergia entre tronco e membro inferior, a gente se perguntou se uma tarefa que ela precisasse levar o tronco à frente e ter uma sinergia de membro inferior com o tronco, se ela conseguiria fazer. Então, a gente pensou no sentar e levantar, porque no sentar e levantar ela teria que levar esse tronco à frente, e na hora de levantar ela teria que ter uma sinergia de membro inferior com o tronco. Então, como que ela fez? Ela conseguiu levar o tronco à frente de uma forma rígida, né? Então, a gente observa que na hora de levantar, ela parece que dá até um impulso, assim, com o tronco superior, ela fica meio rígida. E para descer também. Então, parece que ela continua essa rigidez numa tentativa de controlar esse movimento excêntrico. Além disso, o que chamou nossa atenção também foi esse valgo dinâmico durante o movimento. Então, quando ela vai levantar, quando ela vai sentar, ela tende a juntar esse joelho. E a base continua diminuindo. Tronco com abdômen aspecto globoso. Então, a nossa próxima hipótese foi, como ela apresentou então essa rigidez, né, para se impulsionar, para fazer esse movimento, a gente quis estabilizar esse tronco, tirar um pouco de demanda de sustentação desse tronco e ver como que iria, como seria essa sinergia de membro inferior. Então, como ela iria manter essa base, se ainda apresentaria esse valgo, né, essa oscilação. Então, o que a gente observou na ponte? A gente não mexeu nela, então a gente só orientou e deixou o alinhamento inicial dela. Então, ela por si só, a primeira coisa que ela fez foi já deixar os pés unidos, né? A base diminuída. Então, quando a gente pede ela para subir o quadril, a gente consegue observar a oscilação ali de quadril, né? Essas oscilações de abdução e adução. Um abdômen com um aspecto também mais relaxado, um pouco globoso. Então, mesmo dando um pouco de suporte para esse tronco, ainda manteve essa oscilação, essa base. Mas como a base dela estava ruim, a gente quis ajustar. Então, a gente alinhou melhor os pés dela, né, para
oferecer um ponto fixo mais estável para a gente limpar um pouco desse cenário. Porque a gente queria saber o quanto que também não era por conta daquele pé junto. Então, a gente tirou esse viés e alinhou ela melhor. E o que aconteceu? Quando a gente alinhou ela, melhorou um pouco essa oscilação de quadril, mas ainda está presente. E o tronco, bem parecido com o teste anterior, né? O abdômen mais relaxado. Mas em questão de amplitude, até que ela tem uma amplitude boa. Como a gente observou essas oscilações de quadril durante a ponte, a gente se perguntou se ela teria uma instabilidade de quadril. Então, a gente diminuiu um pouco da demanda dela ter que levantar o corpo e sustentar, pedindo para ela uma abdução e adução de quadril. Então, a gente ia observar a perna parada, se ela conseguiria estabilizar, né, ficar parada, enquanto a outra, contralateral, fazia o movimento de abdução e adução. Então, a gente consegue observar que apresenta a oscilação contralateral da perna que está ali executando o movimento. O apoio do pé dela não é tão bom, a perna já fica meio desalinhada, né? E conforme ela vai fazendo o movimento, essa perna vai oscilando. E a nossa próxima hipótese foi se essa instabilidade de quadril poderia se dar por uma falta dessa estabilização de tronco mesmo, né? Uma falta na ativação dessa musculatura profunda do abdômen. Então, a gente pediu para ela só fazer uma tripsflexão com extensão, que a gente queria ver o quanto que esse abdômen conseguia entrar durante essa movimentação de membro inferior. Então, durante o teste, a gente observa que o abdômen dela fica mais relaxado, não tem muita ativação aparente. O que reforça todos os testes anteriores que a gente estava vendo, né? Aquela falta de sinergia dela de tronco com o membro inferior. Então, lembra, lá no passo, que a gente falou que ela ia com a perna primeira, depois o tronco chegava. Então, mesmo numa demanda baixa, né? Ela ainda tem dificuldade nessa sinergia de tronco, né? Com o membro inferior. Então, a causa raiz a gente fechou como essa falha na ativação intraabdominal, principalmente desse músculo que a gente conseguiu ver mesmo no vídeo, que foi do transverso do abdômen. Como ferramenta complementar, a gente fez o teste de sensibilidade, mas a gente só fez o superficial. Então, a gente usou algodão, a gente usou o doloroso e térmico, que foi o algodão gelado, né? Mas não apresentou alteração. Além disso, a gente aplicou a escala FES1. Para quem não conhece, é uma escala que mede o quanto que a pessoa tem medo de cair em tarefas do dia a dia. Então, aqui tem a pontuação dela. Então, 1 seria nem um pouco preocupado, 2, um pouco preocupado, 3, muito preocupado e 4, extremamente preocupado. Então, a nota de corte, acima de 28 pontos, já seria uma alta preocupação. E no caso dela, ela pontuou 49.
Então, ela realmente tem muito medo de cair durante as atividades do dia a dia. E aonde ela tem mais medo, né? Pensando no 3 aqui, tomar banho, ir às compras, subir e descer a escada, caminhar pela vizinhança, atender o telefone antes que ele pare de tocar, caminhar em superfícies escorregadias, visitar um amigo, caminhar em um local com muita multidão, caminhar em superfície irregular e subir e descer rampa ou ladeira. Então, são as atividades que ela mais pontuou. E como ferramenta complementar para a gente avaliar essa parte de desempenho físico, a gente aplicou o SPPB, que é um teste que avalia exatamente equilíbrio, a velocidade de marcha e a questão dos membros inferiores, né, do sentar e levantar. Então, ela pontuou 8, né, que indica moderado desempenho. Ela perdeu ponto no tandem, que é um pé na frente do outro, né? Então, a máxima seriam 2 pontos, ela pontuou 1. E no teste de sentar e levantar. Então, ela pontuou 26,32 segundos, sendo que o normal seria menor que 15, né? Então, ao invés de ela pontuar 4, ela pontuou só 1. Então, foi onde ela mais perdeu. E esse faz muito sentido com a queixa que ela traz também de membro inferior. Lembra que ela tem aquela queixa de fadiga? Então, no teste de sentar e levantar, isso apontou para a gente realmente essa dificuldade nessa sinergia de membro inferior. No sentar e levantar, ela tem medo de cair? Fez com medo, né? Não. Até para andar, ela rapidinho. Acho que muito pela ansiedade dela de querer fazer. Ela caminha rápido, né? Ela faz as coisas muito rápido, mas mesmo assim, na hora que ela precisou de ter força mesmo tentando fazer rápido, ela teve dificuldade. Então, para a gente falar um pouco da conclusão, a gente tem que pensar que o equilíbrio ele depende muito da integração do sistema vestibular, somatosensorial e o visual. Então, no envelhecimento, principalmente o sistema vestibular e somatosensorial, eles são os que ficam mais comprometidos. Então, geralmente, o idoso, ele tende a usar mais a parte visual, né, para ter essa aferência do ambiente, para ele se adaptar. E no caso da nossa paciente, como ela tem essa visão dupla, então isso compromete muito a informação que ela recebe, né, essa aferência do ambiente, o jeito que ela recebe para ela ter uma resposta motora. Além disso, ela tem toda uma instabilidade metabólica, emocional, então, como a Letícia já tinha falado, ela tem essas questões de ansiedade, que gera esses picos, né, de glicose, descompensa a diabetes, gera essa tontura, comprometendo essa percepção espacial também. E, além disso, ela tem um comprometimento motor. Então, ela tem essa falha nessa ativação da pressão intraabdominal. Então, isso favorece esses desalinhamentos, esse tronco mais posteriorizado, favorece essas oscilações que ela tem durante a marcha. E, além disso, como ela não tem um bom ponto fixo aqui no abdômen, ali a pelve dela, o quadril, ele fica, né, sem esse ponto fixo, então fica mais suscetível até essas oscilações que a gente viu lá nos testes. Também contribuem para essa base diminuída, gerando esses desequilíbrios que a Alice já tinha falado, né? Então, esse centro de massa com esse centro de pressão acaba ficando desequilibrado, gerando esses desequilíbrios durante a marcha. Então, no caso da paciente, ela tem um risco multifatorial, né? Então, ela tem várias coisas que somadas estão contribuindo para ter esse medo de cair, esse risco de queda. Qual foi a nossa meta terapêutica? Então, no SPPB, seria subir de 8 pontos para 8, que seria chegar em um bom desempenho, né? No FES, que era aquele teste que avalia o quanto que ela tem medo de cair durante as atividades, a gente considerou ela diminuir pelo menos 1 ponto em cada um daqueles que ela tinha pontuado, ou pelo menos todos ficarem ali um pouco preocupados. Por que não fazer com que ela não fique preocupada? Porque a causa dela é multifatorial. Então, a gente vai trabalhar muito em cima da questão de sustentação, né, de sinergia, mas essa parte visual dela, a questão emocional, são coisas que a gente vai precisar da equipe multi para poder ajudar. Então, não tem como a gente colocar uma meta
a gente não vai conseguir alcançar porque não depende só da gente. E, como terceira, otimizar a pressão intraabdominal na marcha. Bom, com isso, nosso planejamento terapêutico com ela, que a gente teve de objetivo a curto prazo, foi promover essa ativação adequada da pressão intraabdominal, ganhar estabilidade de quadril e melhorar essa ação extensora de membro inferior. Foi feita a ativação do músculo transverso do abdômen decúbito dorsal de forma isolada, a estabilização rítmica de quadril em decúbito dorsal, abdução e adução de membro inferior unilateral, tríplice flexão e extensão, sem resistência com resistência, depois a ponte bipodal, e também a gente iniciou o treino com dispositivo auxiliar com ela, que a gente optou pela bengala de 1 ponto para ela usar do lado direito, porque a oscilação dela principalmente para o lado do lado esquerdo, perdão, porque a oscilação é principalmente para o lado direito. E também a gente deu, desde o primeiro dia da avaliação, orientações para os fatores extrínsecos de queda da paciente. Objetivos a médio prazo. A gente teve de otimizar essa estabilidade de quadril em sedestação e também melhorar o controle de tronco em uma postura mais alta. Então, teve ativação do transverso abdominal associado à abdução bilateral de quadril em sedestação. Essa ativação do transverso, sempre desde o dia 1 que a gente começa, já vai estar associada a todos os nossos exercícios com ela. E também, então, a gente fez essa marcha estacionária em sedestação para trabalhar mais desse controle de tronco, com alguma ação aí já de membro inferior. Alcance funcional em sedestação, com mini bend também, em membros inferiores, pensando nessa estabilidade de quadril. Sentar e levantar, e a gente continuou com esse treino de marcha, com um dispositivo auxiliar. E de objetivos a longo prazo foi de restabelecer uma marcha segura, automatizar a marcha da paciente. Então, foi feito aí um treino de mudanças de direção e giros durante a marcha, um treino de marcha com transposição de pequenos obstáculos, treino de marcha em diferentes superfícies, e um treino de equilíbrio em ortostatismo com uma progressão da base de apoio também. Vale falar que essa paciente ainda não finalizou, ela não foi de alta, então ela ainda está em acompanhamento. Hoje foi a 9ª ou 10ª sessão. Então, ela está caminhando agora para a parte de alta demanda, né? Uhum. De longo prazo. Esse é um vídeo dela, da semana passada. Ela teve de evolução, né? Ela tem um bom entendimento dos exercícios que são propostos. Ela também faz os exercícios em casa, que é muito importante para a evolução dos nossos pacientes, porque eles passam com a gente uma vez na semana. E também tem um senso de autocorreção importante, né? De desafios que a gente teve com ela perdeu o óculos. O óculos que lá, quando ela passou no oftalmo, fez a adaptação para essa diplopia. Ela acabou perdendo. Então, todas as sessões, ela estava vindo com esse óculos de sol, porque ela fala que a claridade, ela enxerga menos. Então, com o óculos de sol, ela consegue enxergar aí um pouquinho melhor. E também ela tem essa agitação, esse estresse emocional, que às vezes, principalmente para o treino com a bengala, às vezes ela trabalhava um pouco, que aí ela queria fazer conversando, e aí não prestava atenção, e a gente, calma, para de falar um pouquinho, presta atenção no que a senhora está fazendo para conseguir coordenar o passo com a bengala, porque senão ia ficar muito difícil. E acho que uma coisa também é os atrasos dela. Então, a paciente que ela sempre chega uns 10, 15 minutos atrasada. Então, a gente acaba ficando menos tempo com ela. Então, isso também prejudicou um pouco nas sessões. E hoje, acho que dá para falar de hoje, como ela estava se sentindo, que a gente perguntou. Hoje a gente perguntou para ela como que ela estava se sentindo, ela, principalmente dessa parte emocional. Ela falou que da parte emocional hoje ela está bem melhor do que quando ela chegou para a gente. Que quando ela chegou, ela estava até conversando com a Duda de procurar de novo a psicanálise para ela continuar fazendo. Mas hoje ela falou que ela está muito bem disso, que ela está conseguindo ter mais segurança para andar, que ela está usando a bengala agora dela também fora de casa, que a partir na metade do tratamento, né? Agora pro final também ela conseguiu a bengala, que a filha dela conseguiu para ela. Então ela tá tendo assim um pouco mais de dependência e uma melhora também dessa parte mais da ansiedade, esse estresse que ela tem, que leva de novo ao ciclo de todo o medo dela cair.
da parte oftálmica também. Ela passou pelo oftalmo aqui no HC. Só que com a equipe que estava naquele momento, falou que ela deveria passar com quem ela estava passando no início, para conseguir ver direito essa questão do óculos e mandar fazer um novo óculos. E também que a gente estava vendo de prontuário, parece que tem correção cirúrgica desse nervo óptico, mas aí precisa de um tempo para conseguir ver quanto que a paciente vai conseguir evoluir dessa parte visual ou não, de forma como que vai ficar essas sequelas que ela teve da queda. Quantas sessões alguma vez? Hoje foi a 10ª. Tem mais 2. Então ainda a gente não tem os testes, né? Pra gente trazer pra ir pós. E é isso. Tudo bem. Eu já conheci o caso do quando a Duda apresentou, eu só fiquei com uma dúvida assim que eu não perguntei da outra vez. Como ela lida com o fato dela estar afastada do trabalho, sem ter repercussão de quando volta por conta dessa parte visual? Ela não lida bem, não. É porque ela quer voltar o quanto antes a trabalhar. Então, essa é uma questão que acaba pegando bastante para ela também. É bem importante. Mas ainda não tem previsão de volta. Legal. Acho que tem algumas coisas que eu queria colocar. Vamos voltar na marcha, talvez. Assim, o resultado, esse filme é de qual sessão? Na primeira? Não, vocês apresentaram como Da semana passada. Seria a Nona sessão. O resultado foi muito bom, em termos de qualidade de marcha, a base ficou uma base mais natural, ela está mais estável, está se deslocando em linha reta para frente. Vocês já têm alguma noção das outras metas que vocês tinham, do risco do medo? Fez lá do questionário, creio eu que vai dar uma boa diferença, porque ela já traz, assim, na fala dela, que ela tá se sentindo mais segura para caminhar, para fazer as coisas dela. Acho que a Eduarda tinha comentado que agora, para sair de casa, ela não tá saindo mais com a filha, Isso, com as né? netas. Com as netas, Uhum. Então, são algumas coisas que ela vai trazendo nas sessões que a gente já consegue observar um pouco de melhora, pelo menos essa questão, assim, de medo de cair, que ela trazia bastante. Não foi feito Ainda não. a da Deixa eu escala, fazer mas o já dá último para ter dia. uma noção que... Legal, esses sinais, essas respostas que o paciente traz para a gente ajudam muito a entender a evolução. Só o fato de estar saindo sozinha já diz que para a gente que ela... A gente fica um pouco preocupado, né? É. Pela questão visual dela, porque ela tá se sentindo mais confiante da parte motora, né? Uhum. Mas as tonturas, a parte visual dela. Vocês falaram que treinaram o dispositivo desde o começo, né? Ela já tá se adaptando agora, ela tá saindo com o dispositivo. Tá. Eu tive a sensação que essa muleta, essa bengala tá um pouco alta. Sim, também. Eu tive também no Tem vídeo. ajuste para fazer? Dá pra ajustar. A A gente altura. tava treinando com a nossa, né? Daí depois ela trouxe essa nova. Essa foi acho, o primeiro dia, né? Que ela trouxe a bengala. Quem você gravou, não? Sim. Sim. Eu acho que tá alto. A gente no podcast fez um episódio recente sobre percepção de risco e comportamento. E assim, normalmente a gente tem uma tolerância ao risco que é meio individual. Vamos dizer que eu tolero o risco 7 de 0 a 10. Isso significa que se eu estou numa condição, um exemplo que eu dou, assim, eu estou andando num carro velho que chacoalha quando ganha velocidade, faz barulho, não sei o quê, a 80 por hora chegou nesse nível 7 de risco, eu paro no 80. Daqui a pouco eu troco de carro para um carro que tem airbag, que está alinhadinho, que eu não vou andar em 80 e achar que eu estou agora eu estou seguro no 3. O que eu vou fazer, eu vou acelerar a 160 e ali no 160 sentir que eu estou no nível 7 de novo.
Então, se a gente está se sentindo seguro demais, a gente tem a tendência de se expor. Se a gente está se sentindo com medo, a gente tem Que é o que ela tá fazendo, né? ela tá se Te fazendo. deu a bengala, agora ela tem mais apoio, tem mais equilíbrio, então agora eu vou sair sozinha. Então, aí, ela está mais segura, mas está se expondo mais. E aí, isso acho que cabe o receio de vocês falar, opa, peraí, você está mais segura, é interessante que você tenha mais atividade, consiga sair de casa, mas vamos julgar se isso traz risco ou não. Cair dentro de casa é uma coisa, cair no meio da rua é outra. Né? Acho que vale essa precaução. Mas aqui em relação ao entendimento do caso, e o propósito dessa reunião é isso, que a gente possa discutir num nível mais alto e refinar o raciocínio clínico da equipe toda. Ela tem histórico de queda, a queda na escada foi para frente. As outras situações que vocês falaram foi abaixou, deu tontura, caiu para frente. Ela teve quedas ou desequilíbrios laterais, Não, de quedas não. apesar de andar segurando nos móveis, parede, as quedas principais foram Pra frente. para E frente. mais por virtude da tontura. Estudo da tontura. Legal. Aqui a gente observa no plano sagital, antero-posterior, posterior, um comportamento esquisito, que é esse tronco para trás, a pelve lá para frente, não tem bunda, aquela coisa do glúteo inativo totalmente, e o andar é perna para frente e depois o corpo vem meio que carregado para frente, ao invés do corpo ser projetado para frente pela propulsão do membro inferior. Então isso aqui já chama atenção, falando, Não tem queda posterior? não é? Será que ela não tem queda posterior? Então, né? tem algo aí Que é mais assim, pra frente, né? Mas a estratégia dela não justifica muito ser pra o frente. plano sagital é estranho, já mostra assim, ela tem alguma dificuldade de se regular no antero-posterior. Tem uma rotação, que falam no plano transverso também estranho, e tem alguma oscilação de plano frontal, mas a principal coisa é um certo desequilíbrio, né? Não é que ela inclina tronco. O tronco dela que está indo para frente, de repente, dá um passo para o lado e cruza a passada. E chama atenção base estreita. Se eu tenho desequilíbrio de plano frontal, o que eu quero com a minha base? Alargar. Alargar. Uhum. Aí ela para, base fechadinha. Ela anda, base fechadinha, a ponto de cruzar um pouco a linha média. Esquisito. Por que alguém que tem desequilíbrio fecha a base? Então, tem algumas perguntas aqui que vocês não foram atrás de entender, que eu fiquei curioso. Então, e motivos para eu querer fechar a base, sendo que eu tenho um risco de queda, eu tenho medo de cair. 49, aquele 49 é o medo de queda? Tá acontecendo. 49 em 63 3, acho. de medo de cair. E aí, com medo de cair, eu fecho a base. Que comportamento esquisito. O que indica, ou pode indicar, que o medo dela de cair não é muito para os lados. O medo dela de cair é meio no antero posterior. É uma das possibilidades, tá? Se eu tenho medo de cair para trás, o que eu faço com o meu corpo? Jogo para frente. Se eu tenho medo de cair para frente, jogo para trás. Então, é esse comportamento de corpo, tronco para trás, e ainda corroborando a história de que as quedas foram para frente, isso aqui indica de Uma proteção dela. proteção, Aqui eu tô né? segura, não vou cair pra frente. Exatamente. Aqui é risco de queda. Jogo para trás. Mesmo quando eu quero ir para frente, o objetivo da marcha é ir para frente. Ela não vai para frente. Ela
leva o pé para frente, ela deixa a base dela sempre mais para frente, o corpo mais para trás, mesmo quando a tarefa pede corpo para frente e base para trás, empurrar o chão para trás. Então isso começa a sinalizar para a gente, pode ser que ela tenha uma tendência de queda para frente, pode ser que ela não saiba resistir a uma queda para frente e por isso ela se joga para trás. Uma outra possibilidade de juntar as pernas, se junta mesmo, se chega a ter contato de uma perna com a outra, é estabilidade. A gente consegue estabilizar plano frontal se a gente tem uma perna encostada na outra. Quando eu vou agachar, tentar levantar, que ela faz, e faz aquele valgo dinâmico ao ponto de encostar uma perna na outra, isso bloqueia a pelve. Então pode ser um roll, por isso que eu falei que é uma das possibilidades. Uma possibilidade de fechar a base não tenho medo de cair para os lados. A outra estou buscando, até tenho um medinho de cair para os lados, porque se eu tiver mais medo eu vou abrir. Mas até tenho um medinho, mas como eu não controlo bem a pelve no lateral, eu junto as duas. E ela até tenta bloquear um pouco essa estratégia de tornozelo, né? Então, juntando esses dois pés, ela bloqueia um pouco essa articulação justamente para não ir para frente exatamente o que o pé faria por ela, né? Então, ela trava um pouquinho aqui, então deixa a base mais justa, justamente com esse medo de ir para frente, né? E até explica o cruzar a base, essa coisa de querer achar algum equilíbrio. Um ponto fixo aqui. Um ponto fixo, juntando um pé no outro. É o que acaba dando sustentação para o PC espástico, que tem aquela hipertonia de adutores, que anda aqui. Esse PC, quando faz alongamento que os ortopedistas faziam de monte, então o PC tem hipertonia de adutores, aí atrapalha higienização, não sei o que, vai lá e alonga o tendão dos adutores, ou depois passaram a fazer botox. Aí o PC que andava, a hora que faz o botox, ele não anda mais, ele para de sustentar. Então, e assim, é insano como as áreas da medicina, da fisioterapia, enxergam na lupa. Na cabeça do ortopedista ou do fisiatra, eles resolveram o problema. Tinha uma hipertonia de adutores, não tem mais. Agora dá para abrir a perna e fazer higiene. Só que o cara andava, agora não anda mais. Foi bom para ele? Quando o cara vai no olhar estreito, resolvi meu problema. Agora parou de andar. Vai fazer físico para ver se volta a andar. O cúmulo. E então é isso. Essa base fechadinha lembra um pouco isso. Parece ela está buscando um pouquinho de estabilidade vinda dos adutores. Então, uma situação assim, de risco para queda na marcha, e sendo que o apoio na marcha é predominantemente unipodal, eu senti falta de ver um pouco do unipodal dela. Mesmo a hipótese principal para mim estando aqui, que aí tem a ver com o exercício que vocês fizeram o teste que vocês fizeram de dar um passo. Mas ainda fiquei muito na dúvida de como é que essa paciente para numa perna só. Isso ia mostrar mais pra gente Talvez eu quisesse ainda. Talvez fizesse isso. Pra gente entender um pouco mais do contexto geral do equilíbrio. O componente principal é mesmo o anterior-posterior, ou na hora que vem para o unipodal, o lateral se amplifica. Quer dizer, com certeza vai amplificar, mas assim, a ponto de ser o que mais vai chamar a nossa atenção. Vocês têm essa informação? Chegaram a fazer unipodal com ela? Assim, a unipodal tem que ser feito com cautela, né? Sim. Põe a parede do lado, o terapeuta do lado ali, mas vamos ver. O que eu imagino que ela vai fazer? O tronco vai continuar lá para trás e talvez ela vai juntar a perna e talvez ela não oscile muito. Aquele unipodal que a gente vai ver, tá que segura bem porque tá roubando um pouco. Aí pode até dar um comandinho. Tem que dar. Se isso acontecer, abre um pouco a perna, vamos ver. É possível até que desequilibre um pouco mais. Porque como ela já está com o tronco para trás, a hora que tira o bloqueio da pelve aqui, talvez desequilibre um pouco mais. E, por enquanto, conjecturas, a gente não sabe.
Aí vai pro próximo teste. A inteligência artificial usou a foto dela mesmo para fazer. Mostrou a primeira da escada, ela com medo de cair. Eu achei que ele fez uma imagem aleatória, mas é. A ideia. Não sei se você percebeu das ferramentas complementares também, era para parecer A um pouco Duda. da merda. A fisioterapeuta. Então aqui mantém o mesmo padrão. Né? Aquela marcha de noiva entrando na igreja. Assim, e assim, em nenhum momento ela se projeta à frente. Aí vai pro próximo. Você é muito jovem, imagina a marcha do Mazzaropi. Você é muito jovem, cara. Você imagina a noiva, imagina o Mazzaropi. Viu? Nossa, ela foi da marcha dele. Aí aqui mesma coisa. Aí tinha dois, né, o objetivo era botar o cone lá na frente. Então tinha um passo que deve mover o corpo à frente, mais o objeto à frente que deveria mover o corpo à frente. E não. Mantém peso lá atrás, leva o pé à frente, toca o pé na frente, e depois quando ela avança o corpo, ainda assim ela avança sobre a perna de trás, mas sobre a perna da frente não. Ela põe o cone na mesa com até que avançou um pouquinho sobre, chegou sobre a perna da frente. Então ainda reforça um pouco assim, putz, acho que ela não fica nem um pouco à vontade com jogar o peso para frente. O que eu faria aqui no meio antes de ir para o teste sentado que vocês fizeram? Perturbação. Uma situação de, né, com todo o cuidado com a segurança do paciente, mas empurrar ela um pouquinho para frente, para ver como que ela reage a um tocar indo para frente. O que eu imagino foi a mesma estratégia dela. Começar a empurrar ela para frente, vai fazer cada vez mais isso. Pelve para frente, tronco para trás. O que vai indicar aqui e o que me faz, qual a estratégia de equilíbrio que não me deixa cair à frente? Toda a cadeia posterior e especialmente tendo um tronco já previamente alinhado e estável. Aí eu consigo usar de toda a estratégia de musculatura posterior para segurar. Foi maior do que eu previa o desequilíbrio. Aí entra um pouquinho contrário. Bunda para trás e antepé no chão. Só que isso só vai ser possível se eu tiver como firmar a ponta do pé no chão para jogar o quadril para trás. Eu acho que ela não chega nesse ponto. Se empurrar ela para frente, ela vai querer fazer isso e empurrar um pouquinho mais, ela já vai dar o passo. Então, o que eu Por imagino... exemplo, nesse teste da perturbação, a gente alinharia a base dela? Ou deixaria ela fazer do jeito dela? Provavelmente ela já ia partir assim. Eu acho que vale começar do espontâneo. Fica de pé, não deixa te empurrar para frente. Se ela estiver aqui, começa daqui. Depois pode pedir, se a base está fechadinha, afasta um pouquinho os dois pés. Vê se muda alguma coisa. Mas, assim, sempre que está pesquisando a estabilidade, a gente tem que pensar nos dois lados do mesmo plano. A gente está testando a queda à frente, mas também testa para trás, dá uma puxadinha. Como ela... A hipótese é que para se defender de uma queda à frente já está jogando para trás, ela já está meio no limite posterior também. Um tiquinho que puxa ela para trás, provavelmente ela já vai andar para trás. Então, o que a gente... Isso se confirmando, o que a gente vai querer disso? Trazer ela para o meio, para o alinhamento do corpo no sagital, e um tiquinho à frente. Antepé no chão. Esse antepé no chão não apareceu em momento nenhum. É sempre calcanhar, para trás. A ponta do pé não apoia no chão para empurrar. Aí vai pro sentado. Aí, ela vai dar um desequilíbrio para frente.
Pra dar uma ajustada. Né? E na vista lateral a gente vê que é para frente e para direita. E aí ela chegou a se estabilizar inclinadinha para frente. Ó, mas é um negócio assim que ela a primeira vez levantou, já mostrou que quando teve uma carguinha para frente, ela precisou dar uns passinhos. Depois, ela não dá o passo, mas é uma certa oscilação à frente. Não é que ela levantou e achou vertical. Ela levantou e deu uma inclinadinha para frente. Ela se segurou alinhada, um pouquinho inclinada à frente, como se fosse estratégia de tornozelo, mas de uma tarefa que era só para cima. Okay? Por que desequilibrar para frente assim? Então, para mim, continua reforçando essa hipótese aqui. E aí depois acho que tudo bem chegar a falha, né, nessa estabilidade anteroposterior tem a ver com pressão abdominal, e não é que é só pressão abdominal, mas a causa raiz é o primário. Para eu conseguir melhorar isso aqui, antes de conseguir melhorar membros inferiores na estratégia do tornozelo, eu preciso ter eixo. Então, se eu já não tenho eixo e eu tô aqui, não adianta ficar empurrando ela para frente, para trás e treinando equilíbrio aqui que não vai. Não consegue, né, ter sinergia. Não consegue ter sinergia extensora aqui. Pois é. Ela precisa trazer o corpo para frente primeiro. Né? Pois é. Então, antes de ter equilíbrio anteroposterior, eu preciso ter eixo. E então aí acho que vocês acertaram um ponto aqui do abdômen e quando eu tô nessa posição aqui, eu inativo meu glúteo. Quando eu venho para trás, eu vou precisar do glúteo. Então, um pouco então, para ela sair daqui, ela só vai chegar nessa posição se o glúteo estiver pronto para trabalhar. Então, vai precisar de um pouco dessas duas, esse controle anteroposterior, abdômen, transverso, mais glúteo. E a partir daqui, quando tiver eixo, aí dá para trabalhar o equilíbrio anteroposterior. Tendo o equilíbrio anteroposterior melhor, eu vou conseguir propor para ela ir para frente, e aí eu empurrar para frente. Acho que a gente vai melhorar esse equilíbrio anteroposterior dessa forma. Avança, por favor, até as metas. Não, falta um. Meta terapêutica, acho que isso aqui foi muito bom, então lembrando que a meta tem que ser específica, mensurável, realista, alcançável e focada linkada ao tempo. Então aqui é o tempo de 12 sessões que vocês estão pensando, né? Em 12 sessões eu quero melhorar de 8 para 10 essa escala, melhorar de 49 para 33 a outra. Mas esse aqui não está muito alinhado. O que a gente tem como meta terapêutica? Melhorar a estabilidade na marcha. Não melhorar a pressão abdominal. Se não focar muito aqui, tem outras. A meta tem que ser funcional. Porque vamos dizer que ela, nessa posição, põe pressão. E continua aqui e continua desequilibrando. Apesar de ter atingido a pressão abdominal, a gente não atingiu uma meta realmente funcional. Então, aqui só trocaria, otimizar a pressão, falha na pressão era a causa raiz. É o primeiro passo. Melhorar a pressão. Para quê? Para melhorar o alinhamento. Para quê? Para melhorar a estabilidade anteroposterior. Onde? Na marcha. Então, o final que eu quero é estabilidade, uma marcha estável. Uma marcha com menos risco de queda. Então, a única coisa aqui é essa questão da meta. O resultado foi bom. Foi legal a apresentação da questão do caso ser multifatorial. Isso está para trás. Isso. Bem legal isso.
no esporte, o pessoal adora falar, lesão é multifatorial, mas no esporte, a maior parte dos casos que eu pego é mecânico puro. Melhorar a minha biomecânica está resolvido o problema. Aqui não, é um caso multifatorial de fato, complexo. E que no esporte pode ser que tudo seja da minha alçada. Como vai melhorar essa dor no joelho? Físio, a gente resolve. Não precisa de médico, não precisa de nutricionista, é da físio. Aqui precisa da equipe. Precisa do médico ajudar a controlar a glicemia. Precisa do psicólogo, talvez, para ajudar com a questão da ansiedade. Quanto a isso, a evidência científica é que o TCC, né, cognitivo comportamental, tem evidência de que a TCC ajuda, a psicanálise não tem essa evidência. Lembrando que não ter evidência é diferente de ter evidência de que não funciona. Mas o TCC é um que tem evidência que funciona em um espaço de tempo mais curto. Então, se couber essa sugestão para ela, acho que vale. Como ela já fez antes a psicanálise, talvez goste, talvez já tenha a psicóloga dela, aí vocês veem se vale a pena, mas valeria a pena sugerir da TCC. Do ponto de vista da físio, além da melhora da estratégia motora, a gente tem que pensar aí também numa orientação para atividade física e fortalecimento geral. Se ela entrar na musculação, vai fazer muito bem para ela. Então, a gente como profissional de saúde, é importante ir tentando, conversando, ver a possibilidade. O Tai Chi é muito legal, o Tai Chi ajuda no equilíbrio, mas para fraqueza, para sarcopenia, vai ajudar muito pouco. Ela ganhando músculo ajuda a controlar a diabetes. O músculo é uma esponja de glicose, né? Do carboidrato circulante. Então, vai ajudar a diminuir resistência à insulina, vai ajudar a captar essa insulina do sangue, vai diminuir isso daqui, vai diminuir, né? O diabetes descompensa, gera tontura. Putz, e se a gente melhorar o diabetes através de mais músculo, menos gordura? Outra coisa, isso é uma coisa que eu comecei a estudar recentemente. Sexta-feira eu li 3 artigos sobre isso que, como eu nunca fui da eletrotermofoto, né, tem um pouco de aversão, o laser é um negócio que eu entendia meio assim. Aí eu comecei a ver a fotobiomodulação e eu li sexta-feira um artigo com um protocolo de... Esqueci o nome, mas aquele protocolo de glicemia que você toma um líquido... Teste de tolerância? Teste de tolerância, Então, toma lá o líquido com glicose e vê a curva de glicemia e tal. Com aplicação de laser, baixou 27% o pico da curva nesse teste. 27% é coisa pra caramba. Não lembro. Mas eu tenho aqui como pegar fácil. Mas o que eu queria dizer é que o artigo fala de laser, mas ele fala da radiação solar. Diz que 56% da radiação solar é do nível vermelho para infravermelho. E essa é a faixa que protege a questão que ajuda na questão da glicemia. Então, de repente, só de orientar dela se expor um pouco mais ao sol, pode ser que ajude. Então, assim, justamente porque o caso é muito multifatorial, a gente está com um olhar muito específico ali na estratégia motora, que é o que tem que fazer mesmo, mas também tem esse olhar assim, dentro da física, o que a gente consegue ajudar mais? A atividade física é mandatório, tem que fazer. Ah, mas eu dei musculação. Putz, mas um treininho funcional, mas alguma coisa de carga tem que fazer. Ah, mas eu gosto de Tai Chi. Maravilha, mantenha o Tai Chi que é ótimo. Mas o que mais?
Eu gosto de dançar, maravilha, dançar é ótimo, precisa de mais. De força. Acho que assim, do que eu tô vendo agora, a princípio é isso. Ó, o oftalmo. Vocês vão resolver. A bengala, acho que podia ajustar um pouquinho. Beleza? Depois conta pra gente como ficou depois da 12ª. Junta todo mundo pra gente dar uma foto. Que é cobertura completa, meu amor. Vamos lá, vocês. Saiu casa? Mas como? Ah, pode ser. Vocês levantam, então? Vamos lá, entendi. Pra sair, pode, gente. Fica aqui, cheira de lado. Aí sai, eu não vou. Bom dia, arrasaram? Casa copiou o cabelo. Tem ninguém escutando aí? Não tem ninguém escutando. Eu tava de manhã. Tá me ignorando? É, nem menos. Confere o link. Alô, 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 alô. Você vai meu telefone voando? Vai vir aqui, Essa daqui. Vai sair todo mundo? Marketing. Marketing. Ficou bom. Antes da gente sair da posição. Sai da posição. Olha, obrigada, gente. Sensacional, né, galera? Amanda, sua caneta. Ai, verdade. Obrigada. Tchau, galera. Tamiris. Tchau. Tchau, pai. Tchau, mãe. Tinha a minha galera aí.